João, um caminhoneiro experiente, estava acostumado a enfrentar longas jornadas pela estrada. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. A rodovia 666, um trecho infame entre as montanhas, estava mais silenciosa do que de costume. O relógio no painel marcava 2h47 quando ele avistou uma figura no acostamento. Era uma jovem de vestido branco, acenando. Ela parecia perdida, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Relutante, João parou e ofereceu ajuda. A garota entrou no caminhão e disse, com uma voz quase inaudível: "Preciso voltar para casa. Pode me levar até a próxima encruzilhada?" A conversa foi escassa. Ela parecia desconfortável, olhando pela janela, mas evitava encarar João diretamente. Ao chegarem à encruzilhada, ela apontou para um caminho de terra cercado por árvores escuras. João hesitou, mas decidiu seguir. De repente, o rádio do caminhão começou a emitir estática. A temperatura dentro da cabine caiu e João sentiu um arrepio na espinha. Quando olhou para o banco do passageiro, a garota não estava mais lá. Apenas um cheiro forte de terra molhada e um vestido branco rasgado permaneciam. O terror tomou conta de João quando ele percebeu que o caminho estava se fechando, como se a floresta quisesse engolir o caminhão. Ao tentar dar ré, ele ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido: "Você não devia ter me trazido de volta." Os faróis do caminhão apagaram, e tudo que João viu foi o brilho de 2 olhos vermelhos antes de desmaiar. Ele foi encontrado horas depois, parado na estrada principal, com marcas de arranhões na cabine e o vestido da garota ainda no banco. Relato 2. O passageiro da noite. Raimundo era um homem cético, acreditando apenas no que podia ver e tocar. Em uma de suas viagens noturnas, ele atravessava um trecho desolado do interior, conhecido por suas histórias de assombração. Mas para Raimundo, eram apenas lendas. Era quase 3 horas da manhã quando ele viu um homem acenando na beira da estrada. O sujeito estava de chapéu e com roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Sem pensar muito, Raimundo parou e ofereceu carona. "Para onde vai, amigo?" perguntou. "Só me leve até onde a estrada termina", respondeu o homem, com um sorriso estranho. Enquanto dirigiam, Raimundo começou a sentir um peso no ambiente. O ar parecia denso e o silêncio do passageiro era perturbador. Ao tentar puxar conversa, o homem apenas olhou para ele com olhos que pareciam vazios. Raimundo começou a suar frio. Quando olhou pelo retrovisor, percebeu algo estranho. O reflexo do homem não estava lá. "Quem é você?" perguntou Raimundo, tentando manter a calma. O passageiro virou-se lentamente e disse: "Alguém que você não deveria ter encontrado." Nesse momento, o caminhão começou a falhar, os faróis piscando. Raimundo tentou parar, mas os freios não respondiam. Ele viu figuras espectrais surgirem na estrada, como se fantasmas estivessem o cercando. O homem ao seu lado começou a rir, uma risada que não parecia humana. De repente, o caminhão parou sozinho. Raimundo estava em um cemitério antigo, embora não lembrasse de ter saído da estrada. O passageiro já não estava lá. Em vez disso, uma cruz de madeira com o nome Ezequiel Andrade, de 1884 a 1910, estava no lugar onde ele havia sentado. Raimundo desceu do caminhão, mas não encontrou uma explicação. Até hoje, Raimundo não fala sobre aquela noite sem estremecer. Ele nunca mais ofereceu carona a ninguém. Relato 3. O homem na névoa. Carlos era um caminhoneiro veterano, conhecido por sua coragem e determinação em cumprir rotas perigosas. Certa noite, ao atravessar uma estrada deserta no interior do estado, uma densa névoa começou a cobrir a via, engolindo o mundo ao seu redor. Ele mal conseguia enxergar 2 metros à frente. De repente, algo cruzou a estrada. Parecia um homem, andando lentamente pela névoa. Carlos freou bruscamente, o coração disparado. Quando saiu para verificar, não havia ninguém. Apenas o silêncio opressor da noite. Voltou para o caminhão e acelerou, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Quilômetros adiante, ele viu o mesmo homem parado no meio da estrada, imóvel, encarando-o. Desta vez, Carlos não parou. Passou direto, mas ao olhar pelo retrovisor, viu o homem correndo atrás do caminhão em uma velocidade impossível.
os olhos brilhando em um vermelho ameaçador. Carlos pisou fundo no acelerador, o motor rugindo enquanto a criatura parecia ganhar terreno. De repente, ele ouviu batidas na lateral do caminhão, como se alguém estivesse tentando entrar. O rádio começou a emitir vozes incompreensíveis, misturadas com gritos que pareciam vir de outro mundo. Desesperado, Carlos viu uma pequena vila iluminada ao longe. Quando chegou à entrada, o homem desapareceu e o rádio silenciou. Ao contar o ocorrido para os moradores, eles explicaram que a estrada era conhecida por aparições de um espírito vingativo, um homem que havia morrido atropelado anos atrás. Carlos nunca mais aceitou rotas que passassem por aquele lugar. Underline, 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 underline. Relato 4. A caminhoneira e o rosto na janela. Júlia era uma das poucas mulheres caminhoneiras na região, encarando viagens longas com coragem. Numa noite, ao atravessar um trecho deserto, ela notou algo incomum. Na margem da estrada, um carro abandonado estava com as portas abertas e os faróis acesos. Não havia sinal de ninguém por perto. Júlia diminuiu a velocidade, mas algo lhe dizia para não parar. Assim que passou pelo carro, sentiu um arrepio, como se alguém estivesse dentro da cabine com ela. Pelo retrovisor, viu algo que gelou seu sangue, um rosto pálido e deformado olhando para ela do banco de trás. Assustada, ela freou bruscamente e olhou para trás, mas não havia ninguém. Tentando manter a calma, seguiu viagem. A cada quilômetro, sentia como se algo estivesse acompanhando o caminhão. As luzes no painel começaram a piscar, e a temperatura caiu drasticamente, mesmo com o aquecedor ligado. Então, uma risada baixa e aterrorizante preencheu a cabine. Júlia olhou pelo espelho lateral e viu a figura correndo ao lado do caminhão, com um sorriso distorcido que parecia impossível. Ela tentou acelerar, mas o caminhão começou a perder força, como se algo o estivesse segurando. Quando parou, a figura desapareceu, mas uma mensagem escrita com dedos ensanguentados surgiu no para-brisa. Você não deveria estar aqui. Júlia reuniu coragem e deu partida novamente, dirigindo sem parar até alcançar um posto de gasolina. Os frentistas disseram que naquela estrada havia histórias de desaparecimentos misteriosos e de um espírito que perseguia os que ousassem passar por ali. Desde então, Júlia evita dirigir à noite, sempre olhando pelo retrovisor, temendo que aquele rosto volte a aparecer. Gostou dos relatos de terror curta? Compartilhe e se inscreva em nosso canal.